Muito bom dia. Então, atualizando os mercados nessa terça-feira, 29 de agosto. Lula, inclusive, já mudou o discurso ontem e vai taxar algo a mais. Pelo menos o discurso já começou para ir para cima de todos nós, amarrando por todas as partes os impostos. Mas antes, vamos entender um pouquinho o restante do mundo. Bolsas americanas em alta e os títulos públicos americanos continuam sendo atrativos. Aquele com vencimento em 10 anos, o Treasury de 10 anos pagando por volta de 4,20, 4,25, atingiu as máximas esses dias desde 2007. Então, se você compra título público americano com vencimento, por exemplo, de 2 anos, você recebe taxas por volta de 5%. Então, atrativo. E como a gente vê uma entrada de fluxo de dólar no Brasil e a diferença de taxa de juros entre Estados Unidos e Brasil também atrai um certo fluxo para cá, o real valoriza e você pode proteger o seu patrimônio com uma parte dele enviando para fora. A gente faz aqui na Aquavero com isso, então por favor comente, me procure, me coloque à disposição para isso e a gente consegue comprar quaisquer ativos em negociação lá nos Estados Unidos como um todo, inclusive os títulos públicos americanos, considerado risco zero no mundo. Portanto, vale a pena entender um pouco sobre isso. Até nesse sentido, dia 2 agora de setembro, esse sábado, eu farei um evento que seguem por volta de 7 vagas em abertos. Nesse sábado aqui em São Paulo, presencial, na sede da Aquavero Investimentos, em que a gente vai falar o sábado inteiro. Eu vou falar sobre perspectivas econômicas, teremos um importante sócio da Avenue falando sobre investimentos internacionais, teremos um sócio de um importante escritório de advocacia aqui em São Paulo para falar sobre essas novas tributações dos impostos offshore, dos fundos exclusivos, quais estruturas agora podem ser vantajosas em meio a esse aumento de tributação no Brasil. Enfim, será um evento bastante completo, das 9 da manhã até as 5 da tarde. O link está no descritivo do vídeo e também na bio lá no meu Instagram, bruno.musa, o site é brunomusa.com.br/evento também, mas o link está aqui no descritivo, que é importante entender todas essas mudanças pelas quais a sociedade brasileira passa, em que nós seremos muito mais tributados ao longo do tempo e o país passando por um processo de endividamento maior. Pois bem, preço de casas nos Estados Unidos caiu 1,2%, quarto mês seguido de queda dos preços, mas veio em linha com o esperado, 1,2%. Ainda é uma queda pequena, mas há sinais, no meu entender, principalmente aqueles antecedentes, os pontos econômicos antecedentes, que pouca gente olha, que vai além da manchete, mostrando que a economia americana sim passará por um processo, já está passando por um processo de desaceleração como um todo, tá? Pois bem, ontem nós tivemos falas importantes de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, e de Lula. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Roberto Campos Neto falou que poucos países têm pior recuperação, o Brasil tem uma das piores recuperações de crédito no mundo, entre os emergentes e no mundo como um todo, obviamente. Ele falou, abre aspas, recuperação judicial ela demora muito e o custo é muito alto. O que isso significa? No Brasil, quando você judicializa para recuperar um crédito, ou seja, você empresta dinheiro para alguém, um banco, ou você empresta, e essa pessoa fica inadimplente, ela não te paga. No Brasil, a gente, depois de por volta de 4 anos e meio, o credor recupera por volta de 19% do montante emprestado. Na Inglaterra está por volta de 91%, com prazo menor de 1 ano. Claro que isso é embutido na taxa de juros. Se você tem um risco maior de que se a pessoa fica inadimplente, não te paga a dívida, você demora para recuperar e quando recupera 19%, você, como credor, emprestando dinheiro para alguém, embute isso na taxa de juros. E mais, um outro ponto que ele falou que é extremamente importante, o crédito aqui no Brasil ele é muito direcionado. O que significa isso? Que o governo ele toma grande parte do crédito disponível, uma vez que o governo precisa se endividar para fechar as suas contas. E aí, para quem está emprestar para o governo, é um risco menor. Então ele acaba preferindo direcionar uma parte do crédito disponível para o governo. E aí o que acontece? O efeito da
política monetária ele é menor, ou seja, quando o Banco Central sobe ou baixa a taxa de juros, ela atinge apenas um percentual do crédito disponível, porque o restante está na mão do governo. Então isso são coisas que a gente não fala e que a gente só ouve na manchete. Discursos populistas falando, baixem a taxa de juros, como se isso fosse simplesmente suficiente para quem está emprestando. E mais, se os Estados Unidos continuam a subir a taxa de juros e o Brasil desce, a gente coloca pressão no nosso câmbio, uma vez que mais dinheiro vai em direção aos Estados Unidos, a comprar dólar para ganhar, a capturar essa taxa de juros, essa rentabilidade que eu falei no começo do vídeo aqui. Então você vende real, vende peso mexicano, vende moeda emergente para comprar dólar. E uma moeda desvalorizada pressiona os preços nesses países emergentes. Então não tem muito segredo, ou arruma a casa fiscal ou a gente vai ter juros estruturalmente mais altos. Arrumar a casa fiscal não é uma possibilidade para o PT. Portanto, o que sobra, eles, na canetada, ao longo do tempo, irem tomando conta do Banco Central e baixarem a taxa de juros, como foi feita na Dilma, que ela baixou com o Tombini de 14,25%, ex-presidente do Banco Central, até por volta de 7%, 8%, e um ano depois a taxa de juros já estava lá em cima de novo, porque a inflação explodiu naquele ano, além dela ter praticamente quebrado as distribuidoras e geradoras de energia, tá? E ainda ele falou uma coisa importante que a gente vem falando aqui, o Roberto Campos Neto. Mesmo com o arcabouço fiscal, a projeção de gastos entre 2023 e 2028 no Brasil é mais alta do que os demais países emergentes, comprometendo e pressionando ainda mais a nossa dívida. Vamos lembrar que o mercado olha a relação dívida-PIB. Portanto, a relação dívida dividido pelo PIB. Se a dívida sobe, porque a dívida brasileira vem subindo e vai continuar subindo dentro desse arcabouço fiscal, e o PIB cresce mais do que a dívida, tudo bem. Só que como é que você cresce muito mais o PIB se você estrangula o setor produtivo, onerando e taxando muito mais as pessoas físicas e as empresas? Esse é o modus operandi do PT. Foi isso que as pessoas escolheu. Arquemos todos com essas consequências. E não é no curto prazo, é no médio e no longo prazo. As consequências econômicas não têm ideologia, elas simplesmente acontecem. Portanto, por isso que eu venho fazendo esse evento. Proteja-se, porque há possibilidades de proteção. Cada vez eles nos cercam mais? Sim. E como eu falei no começo do vídeo, o Lula ontem falou mais um detalhe. Deixa eu olhar aqui para pegar exatamente a frase dele, em que ele falou sobre imposto de transmissão de imóveis. Nos Estados Unidos, um herdeiro paga 40% sobre o imóvel, aqui 4%. Ou seja, ele já deu a entender que irá sobre transmissão de imóveis, imposto sobre transmissão de imóveis. E ele menciona uma frase só, sem contar que nos Estados Unidos você tem flexibilidade trabalhista, os impostos são menores, não tem imposto em cascata. Aqui a gente está falando de ter o IVA maior do mundo se aprovada essa reforma tributária, quando lá nos Estados Unidos a alíquota é extremamente mais baixa, você pode contratar e mandar embora com uma super agilidade e flexibilidade, o mercado de trabalho é muito mais livre, enfim, a dinâmica da economia americana é outra, apesar de eu achar 40% um absurdo o que os Estados Unidos taxam, mas não dá para comparar simplesmente uma frase como ele faz, de forma, obviamente, a tirar vantagem para ele mesmo. Mas se preparem, porque virá mais impostos para cima disso ao longo do tempo. E não é surpresa para ninguém. Ainda mais ontem ele já publicou, na verdade, essa medida provisória taxando os fundos exclusivos. Eles vendem com a ideia de ser um fundo para os ultra ricos. Só que são pessoas que têm, normalmente, os fundos exclusivos a partir de 10 milhões de reais, em que ele passará a ser tributado o chamado come cotas. 2 vezes ao ano, você antecipa o imposto de renda. O que o governo quer? Arrecadação antecipada para fechar as suas contas. O grande ponto é que essas pessoas normalmente são aquelas que pagam mais impostos, que geram mais renda, que têm as suas empresas aqui, assim como aconteceu, por exemplo, na Noruega, onde em 2022 eles tiveram o recorde de fuga de noruegueses considerados ultra ricos, porque eles pularam o muro para a Suíça para empreender por lá e pagar impostos lá, uma vez que a taxa na Suíça é muito mais baixa do que a taxa na Noruega. Simples assim, o que essa tributar grandes fortunas é algo já extremamente antiquado, tanto é que muitos países voltaram atrás. E como eu falei que eles não deixariam em paz, eles colocaram a PL das offshores.
como urgência constitucional para a Câmara. A ideia é eles arrecadarem 7 bi em 2024 e veja, a alíquota vai de 0 a 22,5%. Né? Hoje, se você tem um offshore, você só paga quando resgata e traz esse dinheiro ao Brasil. O que eles querem é passar a tributar lá. Vamos lá, eles colocaram algumas faixas. Quem ganha no exterior R$6.000 por ano terá alíquota zero. Ora, dificilmente alguém que ganha R$6.000 por ano de ganhos no exterior tem investimentos lá fora. De 6 mil a 50 mil sobe para 15%, acima de 50 mil 22,5%, e a regra vai se aplicar aos resultados apurados a partir de 1º de janeiro de 2024. E ainda nos seus discursos mais populistas, em que ele novamente falou que ele é uma pessoa pobre, sendo que ele declarou 7,5 milhões na Previdência. Lembremos que a Previdência é um investimento em que não vai para inventário e mais, depois de 10 anos, a alíquota tributária cai para 10%, ou seja, um imposto menor do que os 15% tributados em fundo de investimento. Então, por que ele, que é tão bonzinho e adora impostos, porque ele é pobre, mas ele tem 7 milhões declarados, imagino que não está declarado, que é nosso. Pois bem, o que está declarado dele está numa alíquota menor de imposto de renda, que é a Previdência. Mas ele falou ontem também que o que não falta no Brasil são pessoas espertas que sempre encontram um jeito de não pagar imposto. Ora, ele que adora tanto imposto, então, e se tem 7,5 milhões numa Previdência, por que não coloca em outro tipo de imposto, de investimento em que paga mais taxa do que a própria Previdência? Porque é por hipocrisia. E porque ele precisa fechar as contas dele. E porque se impressionar com discursos e narrativas do Lula nos faz imaturos. O que nós temos que fazer é mostrar para a população os discursos mentirosos, porque sim, eles enganam, sim, eles cativam. Mas as consequências econômicas são essas pessoas que sentem, principalmente, apesar que nesse governo, com esse aumento de imposto, todos nós sentiremos forte. Uns conseguem se proteger mais, outros menos. E esses menos são normalmente aqueles que acreditam nessa narrativa, tá bom? Então, uma ótima terça-feira. Voltamos amanhã ou ao longo do dia com mais novidades.